Bem, estamos no segundo tempo do nosso programa. Era você que estava falando e me lembrou que o bloco tinha chegado ao fim, mas o senhor estava falando sobre... Exatamente, falava sobre sacrifício. Isso. A missa é sacrifício, ou melhor, ela está em estreita relação com o Calvário glorioso de Jesus. O pão eucarístico não se transforma no menino Jesus, não se transforma no jovem Jesus, nem no Jesus pregador ou mestre. É o corpo imolado, isto é a morte de Cristo reatualizada. É o passado trazendo para o presente o que historicamente lá aconteceu. A história não se repete mais e ele nunca mais morrerá. Porém, o seu gesto de autoentrega na morte, este se torna novamente presente. A propósito, para quem tem alguma mente inclinada à filosofia, nós dizemos que o morrer se dá no tempo. Eu vou morrendo, eu vou me envelhecendo, meu corpo não corresponde mais a meus desejos, eu me torno limitado, sempre mais limitado, até um dia que este corpo fica incapaz de sustentar a vida. Nesse momento sucede a morte. O morrer é lento, o morrer pode ser numerado em horas, minutos, dias, mas a morte é instantânea e não se dá mais totalmente neste mundo. E por que a morte não se dá mais totalmente neste mundo? Porque se a morte fosse alguma coisa mensurável em termos de segundos ou de frações de segundos, ela nunca aconteceria, porque se pode repartir infinitamente. A morte é exatamente aquele momento entre o tempo, o temporal e o eterno se encontram entre si. E é esse aspecto da morte de Cristo que vem trazido no altar, seguido de ressurreição, porque o Cristo não está mais morto, mas está ressuscitado. Ou com as palavras do Apocalipse, morto vive para sempre. Aquilo é sacrifício. Agora, eu tenho a impressão que muita gente não entende a palavra sacrifício. Sacrifício não é uma coisa ruim, não é uma coisa triste. Nós não enriquecemos o nosso Deus nos depauperando. Nós não enriquecemos o nosso Deus e o nosso Deus não precisa e não quer ser enriquecido com os nossos sofrimentos. Quanto mais eu sofro, mais eu dou glória a Deus. Isso é um absurdo. É porque, de fato, essa é a imagem que, popularmente falando, o povo tem de sacrifício. Pois é. O que é sacrifício? É um cenário de sofrimento, de dor, de abnegação, de renúncia, mas ainda está muito preso ao físico, Tá. Né? E mais ainda, pensando que a minha privação e o sentido da privação deem glória a Deus. Glória a Deus. Quanto mais eu sofro, quanto mais eu diminuo, quanto mais eu faço força sobre mim mesmo, quanto mais eu castigo o meu corpo, mais glória dou a Deus. Essa é a imagem que, no geral, E essa imagem é errada. O sacrifício não é uma ação, digamos, negativa. É um ato positivo. Eu ofereço a Deus o que de melhor eu tenho. E Jesus fez a mesma coisa no Calvário. Ofereceu a Deus o quê? O que de melhor ele tinha. A sua obediência extrema e o seu extremo amor
à vontade, para ele também naquele momento, imperscrutável de Deus, entregando-se nas suas mãos. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isto é sacrifício. Agora, e o sofrimento de Jesus? O sofrimento de Jesus não foi querido diretamente por Deus. Nós não temos que canonizar Caifás, Pilatos ou Judas Iscariotes. Os sofrimentos de Cristo, causados pela maldade humana, foram uma circunstância ótima nos planos de Deus, imperscrutáveis, para que o Cristo consumasse, através da vida, o amor, a obediência e a entrega. E isto não é uma coisa ruim, isto é uma coisa boa. Então, os sofrimentos do Cristo foram apenas circunstanciais. Foram circunstanciais e necessários, de certa maneira, para que o Cristo pudesse manifestar no extremo da vida o extremo amor e a extrema obediência. E por que, padre, sobretudo no período da Baixa Idade Média, nós temos toda uma espiritualidade voltada para essa coisa do absurdo, do sangue de Cristo, das feridas do Cristo, das marcas do Cristo? Isso houve, eu não posso negar, mas havia também o pietismo da Idade Média, né? Da Baixa Idade Média, quando se levou a sério que a obediência e o amor do Cristo não deixaram de ser onerosíssimas para ele. Sob este ponto, eles estão certos. Foi oneroso para o Cristo, foi difícil para o Cristo, foi uma ação quase sobre-humana para Jesus entregar-se àquilo e mostrar naquilo o seu amor e a sua confiança e a sua entrega através da morte nas mãos de Deus. Então significa dizer, por analogia, em teologia, em fé, que a missa continua sendo este lugar onde eu posso entregar também a Deus o meu melhor. Isto diz a Lumen Gentium, que o sacerdote e todos os fiéis juntos oferecem o mesmo sacrifício. Todos oferecemos o mesmo sacrifício a Deus, é o nosso culto, é o ápice do culto, é o mais importante da vida cristã e nos oferecemos a Deus juntamente com o Cristo que naquele momento no altar reatualiza a sua oferta. É o momento para os fiéis do exercício consciente e pessoal do sacerdócio real que todos receberam pelo batismo. Então, participando bem da liturgia, ouvindo atenciosamente a oração eucarística, o fiel leigo exerce o sacerdócio que recebeu no batismo. Ele exerce sempre que quiser, mas sobretudo na liturgia eucarística, quando ele toma, por assim dizer, o elevador de Cristo, para com Cristo morto e ressuscitado, oferecer-se também a Deus, no verdadeiro santuário de Deus, que não é terrestre, mas é celeste. Assim como Jesus ofereceu sacrifícios existenciais, não rituais, eles também oferecem suas próprias vidas. Mas oferecem mesmo? Estão conscientes disso? Eu acredito que aí entra a importância de um curso catequético. Mas se você faz um curso catequético, não vai ninguém? Mas certamente começaram a propor, né? Às vezes vai, né? Às vezes desperta em um, em outro, né? Porque eu acredito que muitos que acompanham esse nosso programa devem agradecer muito, né? Porque na paróquia, na comunidade,
não têm a mesma oportunidade, né, de ter uma fé explicada, uma fé catequizada, uma fé formada, né? E tem sido de grande valia, de muito proveito, né? Pois é. Agora, atenção. O sacerdote deve realizar esses gestos com dignidade, com gravidade, sem pressa e sem ser teatral. Porque muitos são teatrais também. E a missa não é um teatro, não é? Eu achei que isso tivesse ficado só para a Idade Média. Pois é. Enquanto a missa era celebrada de costas para o povo, algum gesto do sacerdote podia passar inobservado. Eu acho que eu já falei sobre isto. Por exemplo, assoar o nariz, limpar os óculos, ou fazer algum cacuete. Hoje tudo isto é visto e o padre tem que tomar muito cuidado para não ser taxado disto ou taxado daquilo. Ele tem que celebrar com imenso fervor, consciente de tudo aquilo que eu acabei de dizer, e tem que celebrar sabendo que o povo o está observando. Nós temos que terminar o nosso programa e voltamos a refletir sobre isto no próximo domingo. Muito obrigado aos que nos assistem. A você e a sua família, um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.